Quem resiste a um pão caseiro quentinho com manteiga derretendo? E se tem alguém que entende de pão, é o nosso convidado da S Brasil do dia, João Butski, que foi eleito o melhor padeiro da América Latina. Ele está aqui para falar um pouco sobre a carreira, conquistas e o segredo por trás do melhor pão. João, é um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo nosso de poder fazer parte, né, desse momento e falar um pouquinho, né, da nossa história e trazer para primeira mão esse título, né, que assim para mim é gratificante ser reconhecido como o melhor padeiro da América. E João, como que surgiu esse interesse por panificação? Então, eu comecei no setor de panificação em 1999, né? Eu caí nesse segmento, posso dizer, de paraquedas, né? Eu venho do agro, né? Minha família é toda do agro e eu fui estudar em escola agrotécnica em Federal de Alegre, me formei em técnico agrícola, mas chegou um momento que eu queria continuar no agro fazendo zootecnia, mas minha mãe falou assim, ó, João, você tem que voltar para casa porque você tem que trabalhar, né? E ela falou assim, ó, eu consegui serviço para você em 2 lugares, ou numa cerâmica da cidade, ou em uma padaria, você pode escolher. Ela me deu a opção de escolha ainda, né? Eu falei assim, os dois trabalham com fornos, né? Mas padaria é mais leve. Mas eu confesso que eu entrei em um dia pensando em sair no outro, né? Não é o que eu queria. Mas eu aprendi a gostar do setor de panificação no momento que eu comecei a estudar o que era panificação. Mas eu sempre tive o sonho ainda de continuar meus estudos e poder graduar em administração ou em outro curso que tinha em Nova Venécia. Então assim começou a minha vida no setor de panificação. E você lembra do primeiro pão que você fez? Então, quando a gente começa em padaria, quando eu comecei na padaria em 99, nós começamos como ajudante de embalador, né? Eu era ajudante do ajudante de padeiro aos finais de semana. Então, qual era o meu trabalho? O meu trabalho era entregar pão de bicicleta na cidade, era lavar as latas. Então, aquele serviço que ninguém queria fazer na padaria, quem fazia era o João, né? E isso depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui ser ajudante de padeiro, né? E aí nós começamos a aprender o ofício, né, as receitas, porque o padeiro, na verdade, ele não passava o segredo, né, da receita. Tinha que aprender sozinho. Tinha que aprender sozinho e ele olhando, observando, né, porque ele guardava o segredo nas mangas. Mas assim, todo mundo que começava ou começa em padaria, geralmente o primeiro pão que ele aprende é o pão francês. E lá era necessário a gente aprender o pão francês para trabalhar os domingos. Então, assim, ó, João, você aprende a fazer o pão francês logo, porque você tem que trabalhar os domingos para afogar toda a equipe. Então, o primeiro pão que eu lembro que eu aprendi a fazer foi o pão de sal, né? E deu certo? Vou falar assim que 100%, né? Os primeiros pães, com certeza, a gente não consegue tirar aquele pão bonito que encanta, mas com o passar do tempo a gente vai a prática que te leva à perfeição. Isso foi aprendendo a manha. Com certeza, né? O pulo do gato. E dentro disso, quais são os seus maiores desafios? Como não era algo que você estava pensando desde o início, acredito que foi bem difícil, tiveram ali alguns problemas. Com certeza. Os desafios, né? Por eu ser muito jovem, né, a gente tinha uma outra mentalidade, eu buscava outros horizontes, eu queria trabalhar como técnico agrícola, não queria trabalhar como padeiro, buscava uma oportunidade no setor da agricultura. Então, assim, a minha mentalidade estava muito focado em voltar a trabalhar como técnico agrícola. E outra dificuldade é você ser um novato, né, dentro de uma turma. E eu era o mais novo no setor de panificação da empresa onde eu trabalhava. Então eu tinha essa resistência. Mas desde o momento que a empresa também ela começou a ver em mim potencial, me deu chance de crescimento, de fazer um curso de padeiro, né? Na época eu fiz um curso de padeiro até em Vitória, eu fiquei 1 mês em Vitória estudando sobre panificação no Sindipães, e no momento que estávamos aqui estudando,
abriu a minha mente para o setor de panificação, porque quando eu comecei a conhecer o que era trigo, o que era fermento, para que servia cada ingrediente, isso me trouxe um horizonte, isso me deu um norte para onde eu queria ir. E aí eu falei, não, agora eu quero ser padeiro. Até então eu era ajudante. Falei, mas agora eu quero ser padeiro. Depois de tanto estudo, tanto empenho, veio o título de melhor padeiro da América Latina. Como foi todo o processo? Então, como você mesmo falou, isso é um processo, é uma carreira, né? São 27 anos no setor de panificação. Então, assim, nós participamos de várias feiras dentro do estado do Espírito Santo, até fora, e participamos do concurso, né? Melhor padeiro do estado do Espírito Santo, onde em 2011 nós ganhamos, 2012 nós ganhamos como melhor confeiteiro do estado. Então, assim, nós começamos a juntar todos esses títulos, todo esse trabalho que fomos fazendo dentro do estado do Espírito Santo, e também podemos dizer assim, estudos, né? Eu me formei em administração de empresa, fiz pós-graduação em engenharia de produção, pós-graduação na área de segurança alimentar. Então, juntando todo essa caminhada, e desenvolvemos algumas receitas, né? Nós ganhamos como o melhor padeiro do estado do Espírito Santo com uma receita chamada pão tapuia, que era um pão feito com fruta-pão com carne de sol de carneiro. É um pão muito diferente. Muito diferente. Do normal. Então, assim, isso nos deu um título dentro do estado do Espírito Santo, e depois de alguns anos, esse título veio um reconhecimento nível nacional, né, que nós fomos reconhecidos como os melhor padeiro também do Brasil, ficamos entre os 100 melhores padeiros do Brasil, isso em 2024, e automaticamente nós recebemos o título de melhor padeiro da América. Para nós é um motivo de muita alegria e de orgulho, né, saber também que do estado do Espírito Santo, capixaba, da Gema e também do interior do estado do Espírito Santo. E você comentou que vocês fizeram uma receita específica, foi a receita que rendeu o título, mas qual seria a sua especialidade? Então, eu trabalho muito com a área da fermentação natural, a fermentação prolongada. Eu sou ali podemos dizer assim, um pioneiro dentro do estado do Espírito Santo em trabalhar com a fermentação natural. Eu enxerguei, né, uma oportunidade de diferenciar dos outros profissionais dentro desse segmento, dentro dessa categoria da fermentação natural. E nada mais é a fermentação natural, a fermentação prolongada, voltar às nossas origens, voltar aquele saborzinho caseiro do produto caseiro feito com um processo artesanal. Então, assim, para nós isso foi um diferencial, tem sido um diferencial para a nossa carreira profissional. E pão de fermentação prolongada é um hit, uma moda, uma tendência daquelas, mas qual que é a principal diferença? O que diferencia o pão normal de um pão com fermentação prolongada? Então, assim, todos os pães, né, fermentação prolongada ou a fermentação curta, a fermentação natural, são produtos à base de trigo, mas o diferencial está no tempo de fermentação. Um bom pão, ele necessita de ser respeitado o tempo de fermentação. Então, para você fazer um bom pão, você tem que ter tempo. Eu sempre falo nas palestras que a gente ministra que pão, né, o principal ingrediente do pão é o tempo. Eu tenho que dar tempo a ele de descanso, de processo, de fermentação. E com esse tempo, né, vamos pensar numa fermentação de 12 horas, vamos sair da fermentação tradicional, com a fermentação de 3, 4 horas, 2 horas, dependendo da padaria e da demanda, né? Quando você aumenta esse tempo de fermentação, você quebra, né, as redes de glúten do seu pão, né, do pão que está no processo de fermentação. Isso se torna um produto mais saudável, um produto mais nutritivo, né, um produto que ele traz algumas características de quando você come ele não te dá azia, né? Ele se torna assim um produto mais saudável para a nossa saúde. Mais gostoso, mais prazeroso. Gostoso, mais crocante, né? Mais aroma. Então tem vários motivos para trabalhar com essa técnica. E o pão é algo muito delicado, né? Desde o tempo, pode influenciar totalmente o resultado final. Sim, né, Jéssica, o pão ele é algo vivo, né? Pão é vivo, pão é vida, né? Pão é um alimento vamos colocar aí, desde a origem do homem, né? Desde a gente olha
para a Bíblia também, a gente vai ver lá Jesus multiplicando e Jesus falando que Jesus é o pão vivo, né? Então, assim, o pão está presente desde da criação do ser humano. Então, o pão assim, ele tem um simbolismo muito grande. E por isso também, por esse algo vivo, é necessário de um cuidado, né? É necessário de um manuseio adequado. Igual nós estamos falando, a temperatura influencia no seu crescimento do seu pão, o seu toque, né? Eu falo assim, o amor que você dá ao seu pão também, ele vai te responder, porque ali tem as leveduras e elas são vivas, e elas respondem ao ambiente que elas estão. Então não é só misturar tudo, tem que tratar com amor, com Não basta ter carinho. uma boa receita, tá, gente? Não basta. Receita, hoje nós temos milhares de receitas, você entra na internet, Sim. né? E o que diferencia uma padaria da outra, um pão, o mesmo pão feito por um profissional, feito pelo o amor, o carinho, né? A dedicação que você desempenha naquele produto. Né? E tem alguma receita que é especial para você? Assim, para mim, como você falou, meu nome é João Carlos Butzke, né? Eu sou de origem pomerana, vovó era pomerana e eu cresci na casa da minha avó. Então eu tenho algo assim, um brote, né? De Vila Pavão, ali é muito tradicional, vovó era de Vila Pavão. Eu gosto muito do brote, então assim, eu tenho uma, uma interação, né, dentro da história do brote que eu gosto muito. Fora isso, nós temos os pães de fermentação natural, que é a minha paixão. Nós temos a focaccia. Eu criei uma focaccia para um concurso, foi para uma, uma feira, a Panchou, né, a CAPS, eu criei para a CAPS um pão, uma focaccia feita com calabresa e abacaxi, né? No. É algo assim muito delicioso, muito bom. Eu vendo muito lá na nossa padaria, né? Então, assim, é um carro-chefe que nós temos. Tem um pão de calabresa, né? Um pão italiano recheado com calabresa também, que é fantástico, na criação nossa. Tem um pão agora que estou lançando agora, é bebê, tá na fralda ainda, né? Tá em teste, que é Rosa das Montanhas, que é um pão à base de café, né? Café e suco de laranja. Então, assim, Gente. nós estamos sempre criando, sempre inovando, né? Não, essa foi a hora que você deixou todo mundo salivando. Não, aqui no estúdio, quem tá assistindo, tá todo mundo salivando. Gente, que isso? E pra você, como foi quando chegou a notícia de que você agora estava concorrendo ao Mundial? Então, isso aconteceu muito rápido na minha vida, né? Nós estivemos em São Paulo participando da FIPAM 2024. Eu tive ali com o José Carlos, que é um padeiro mais premiado da Europa, né? De Portugal, ele é de Portugal, da Padaria Dias. E acompanhei ele 10 dias em São Paulo, ajudando a fazer a feira, montando as palestras, os treinamentos. E aí eu comecei a ganhar uma visibilidade, né? Nisso nós fomos eleitos, ficamos entre os 1.000 melhores padeiros do Brasil. Desses 1.000 padeiros, foram eleitos os 100 melhores. E graças a Deus nós ficamos entre esses 100 melhores. E aí Paulo Meneghelli, que é o presidente da BIP, né, que é capixaba, que é de Vitória, ele me ligou, né, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Pão. Ele me ligou me dando os parabéns, falou: João, eu tô te ligando para te dar os parabéns pelo seu prêmio entre os 100 melhores padeiros do Brasil, mas eu quero te fazer um desafio maior. Você aceita? Eu falei: vindo de você, né, estamos juntos, fala aí. Ele falou: eu quero convidar você ser o candidato, representante da BIP, representante brasileiro, para estar concorrendo como o melhor padeiro da América. Aceita o desafio? Eu falei: estamos juntos, vamos para cima. Aí ele falou assim, brincou até comigo: olha, eu não entro para perder. Eu falei: nem eu, então vamos para cima. Então nós tínhamos ali, a América Latina, ela é composta por 12 países, mas tinha 11 países presentes, menos Paraguai, que não estava presente. E graças a Deus nós conseguimos trazer esse título para o Brasil, para o estado do Espírito Santo e para Nova Venécia, né? Não, e o título mundial
Já tá garantido, gente. Não, não. Então, e sendo assim, né, a gente cria esse passaporte para disputar o Mundial. E com certeza a gente vai para cima, a gente está se preparando para isso, a gente está criando novos produtos, né, está juntando a documentação, porque não basta, Jéssica, fazer um bom pão, porque não é o pão que é premiado, tá? Não é o pão. Quem é premiado é o padeiro. Então, o padeiro ele tem que ter uma história dentro da panificação. O que é que ele fez pela panificação? Então, assim, eu tenho desde o início da minha carreira, a gente tem se dedicado ao setor de panificação. Dentro da faculdade, como eu falei, nós desenvolvemos um trabalho acadêmico, né, na época que eu me formei, em busca da melhoria do setor produtivo, em busca de eliminação de desperdício. Nós conseguimos eliminar muito desperdício dentro de padarias, aumentando a lucratividade das padarias, né? Também na área de segurança alimentar. Então isso nos levou também a publicar alguns artigos, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho 3 artigos publicados na revista Universo Acadêmico da Multivix. Nós temos aí artigos publicados no Senac Minas de BH, de Belo Horizonte. Trabalho na APAE, né? Faço um trabalho voluntário na APAE a ensinar os usuários e a mãe dos usuários a manipular o trigo, fazer produtos manuais, caseiros, para ter uma renda extra, né? Trabalho nas escolas, levando a profissão do padeiro, mostrar, porque muitas vezes é interessante que fala assim, você é padeiro. Era pejorativo, né? É padeiro, né? Queima rosca, amassa para os outros comer, né? Tem essas brincadeiras, né? Mas hoje a gente mostra que, olha o valor que tem ser padeiro. Então hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou padeiro. Eu lembro que em 2011 eu fui dar aula na faculdade, e aí me chegaram na sala de aula e me perguntaram, professor, o senhor é o quê? Trabalha com o quê? Eu falei, eu sou padeiro, mas um padeiro dando aula, né? Então, assim, não era muito bem visto, mas hoje a gente vê uma valorização dessa categoria, não só da panificação, da gastronomia, do turismo, né? Isso tem crescido muito. E como é que isso cresce? Através de vocês, das redes sociais, de um bom trabalho, né? De premiações, isso ajuda a nossa categoria. Gente, só uma pausa, que meu olho tá lacrimejando. Eu falo muito, tá, gente? Vocês cortam aí? Hã? Não, tá ótimo. Cortar nada, não. Fala assim, ó, dá um tempo aí, porque senão... Suja um papel, outras... Não, não. Era só, é por causa do ar. Que aí bate aqui e lacrimeja. Não, Tem certeza? tem. Tudo bem. Obrigada. Então, se engana muito quem acha que eu... Você que fala. Aí eu dei 5 segundos. Então, se engana quem acha que padeiro tá resumindo só a pão. Você tá mostrando que envolve muito estudo, muito empenho. Com certeza, foi um trabalho até que a gente fez na Ciranda, né, na escola, mostrando o que é ser padeiro. Uma das coisas que eu falei, padeiro tem que estudar. Padeiro, eu falo que padeiro é um cientista, padeiro é um matemático, né, ele vai trabalhar com porcentagem, ele vai trabalhar com regras de 3, né, ele vai trabalhar aí com algumas fórmulas, ele vai fazer uma mistura. Então, assim, necessita de estudo. Então, um bom padeiro ele tem que estudar, né? Não basta ficar ali só na prática. A prática ajuda muito. Um padeiro prático é muito bom, né? Eu aprendi, né, com um padeiro prático, mas nós temos que crescer. E a gente cresce através do conhecimento. Tá? Que lindo! Adorei a parte do cientista. Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito quando a gente faz a comparação entre o padeiro e um confeiteiro. Eu falo que um padeiro é um cientista e um confeiteiro é um artista. O artista porque ele pega o chantilly, faz uma arte, faz uma flor, e o padeiro ele pega vários ingredientes, mistura na maceraria e cria um novo produto, né? E esse novo produto encanta, enche os nossos olhos, e a gente fica, eu falo assim, eu fico muito feliz quando eu faço um pão e olho para esse, nossa, que obra de arte, Que coisa orgulho. linda, né? Isso é muito, muito legal. E falando em novo, você já deu um pequeno spoiler, falou aí de um produto que vocês estão pensando em lançar, mas quais são os planos para o futuro, além de participar do título O mundial? título, nós temos aí, assim,
nós estamos indo para um congresso essa semana, né, o Congrepan, um network, uma formação aí buscando umas redes de contato, mas com certeza a gente tem vários projetos, né, e vários produtos que nós estamos lançando, igual eu falei, esse Rosa das Montanhas, né, as Montanhas Capixaba, nós estamos fazendo o Sabor Capixaba, que é o café, o Espírito Santo é um dos maiores produtores de café, a laranja também, nós produzimos laranja, produzimos mel, que esse pão também tem mel, e fora isso, a gente, com esse título também, ele abre um leque muito grande para nós, que é as redes sociais, né? Então, assim, futuramente a gente pensa em trabalhar com curso, com treinamento dentro do Estado do Espírito Santo, com capacitação. A gente não pode armazenar aquilo que nós temos desenvolvido. Então, o meu grande projeto mesmo é poder contribuir na vida do próximo, de outras pessoas, de outras padarias, dividir aquilo que eu tenho adquirido, né? Formar novos profissionais. Que lindo! E, João, já fala aí onde que as pessoas podem te encontrar, onde que as pessoas podem provar o melhor pão da América Latina. Então, nós estamos ali em Nova Venécia, né? Moramos em Nova Venécia, temos uma padaria em Nova Venécia, que é a Padaria Salute, que fica na Avenida Vitória, número 520, no centro de Nova Venécia, né? Passando por Nova Venécia, passa lá, né? Vamos tomar aquele café junto, vamos tirar aquela foto junto, vamos bater aquele papo, e tá aí o convite, né? Nos segue também nas redes sociais aí, nos ajuda muito, né? Os engajamentos nas redes sociais, isso é um requisito também para ser o melhor padeiro do mundo. Você tem que ter uma visibilidade boa nas redes sociais, e a gente está em busca disso também, tá? Então, João, muito obrigada, foi um prazer novamente receber aqui, desejo boa sorte, parabéns já por ter chegado num lugar merecido, que foi batalhado. Assim, eu só tenho que agradecer, né, a vocês da edição. Para mim isso tudo assim tem sido novo, né? Estamos aí acostumando, muitas vezes a ficha ainda não caiu de ser o melhor padeiro da América, mas eu fico honrado, né? Fico feliz e só tenho que agradecer, né, por você, Jéssica, por entrar em contato conosco e dizer que estamos juntos, precisando da gente, e estamos aí, e quero dizer que eu não vou medir esforços, né, para ir para o Mundial, vou em busca desse título, e quero dizer, já somos mais do que vitoriosos, né, só de poder estar presente, de estar entre os melhores do mundo. Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!